Código Eleitoral Brasileiro foi elaborado no dia 15 de julho de 1965. Anos depois, a reforma do principal documento que rege a política brasileira virou pauta de discussão e, finalmente, as propostas começaram a ser votadas na Câmara dos Deputados. O que não faltaram ao longo desses anos foram sugestões para melhorar a legislação eleitoral. Desde 1991, cerca de 280 projetos foram apresentados com o objetivo de mudar o sistema político do país. O tema da reforma política, ultimamente, além de voltar a ser pauta de discussão de especialistas, políticos, movimentos sociais e meios de comunicação, ganhou as ruas e está na boca do povo. O tema foi escolhido para o nosso programa de hoje. O senhor sabe o que é reforma política? Eu escuto na TV, mas não sei o que é, não. Sei. Não sei não, senhorita. É o que está precisando. Me parece que o que está aí está podre. Que é o que está acontecendo, uma movimentação no Senado e na Câmara para reformar e refazer o que precisa ser feito na sociedade. Como podemos ver, reforma política ainda é um assunto que gera muitas dúvidas na população. Por isso, no programa de hoje, vamos conversar sobre os principais pontos de mudança e a importância dessa reforma para você, cidadão. Então, vamos conversar hoje com o promotor de justiça e o coordenador eleitoral de Minas Gerais, Edson Rezende, sobre esse assunto, que está tão em pauta ultimamente. Professora Edivar, com você. Promotor, seja bem-vindo ao nosso programa Novos Tempos. É uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de nós conversarmos sobre isso. Então vamos começar esse bate-papo, promotor, com uma pergunta assim, bastante direta. Por que é tão necessário e urgente mudarmos o nosso sistema eleitoral? Olha, na verdade, nós estamos aí com um sistema eleitoral já bastante antiquado, e superado pelas novas necessidades da prática política e da prática eleitoral. Nós estamos vendo o modelo atual, principalmente a partir de dois assuntos que eu reputo serem mais urgentes, que é o próprio sistema eleitoral, a forma como nós elegemos os nossos parlamentares especialmente, e o financiamento das campanhas eleitorais. Estamos percebendo que esses dois assuntos estão realmente superados. O modelo está esgotado, muitas crises têm sido desencadeadas em razão das falhas desse sistema, inclusive nos últimos tempos, escândalos envolvendo corrupção no financiamento das campanhas eleitorais. Então é preciso realmente fazer alguma coisa. O povo brasileiro, me parece, não mais aguentar essa situação atual em que todos os dias a classe política aparece, ou pelo menos parte dela aparece nos noticiários protagonizando escândalos de toda a ordem. Nós cremos que boa parte disso é responsabilidade do modelo de eleição que nós estamos adotando até hoje. O promotor, então, diante dessa clareza da necessidade de mudança, quem tem o poder legítimo de empreender tais mudanças? Toda mudança na legislação, qualquer que seja a matéria, ela passa pelo Congresso Nacional, passa pela Câmara dos Deputados, passa pelos senadores, e algumas mudanças ainda dependem também de sanção da Presidência da República. Algumas não, outras sim. Então é o Congresso Nacional a casa das leis, a casa de elaboração das leis. Também em relação à reforma política, à reforma eleitoral, embora o assunto diga respeito e interesse diretamente os próprios deputados, mas mesmo assim a reforma tem que ser feita a partir deles. E eu digo mesmo assim porque eles são os diretamente interessados nas regras e fica para a população em geral uma sensação de que, sendo eles os responsáveis pelas mudanças e ao mesmo tempo os destinatários do modelo, fica a dúvida sobre se realmente vão legislar para construir um novo modelo, um modelo que seja bom para o país, ou se vão construir um modelo que seja bom para os seus próprios interesses, já que nas próximas eleições, se as regras forem outras, eles poderão não ter o mesmo sucesso eleitoral que tiveram segundo as regras atuais.
fica aquela desconfiança. Se o deputado, o senador foi eleito com as regras atuais, se ele se deu bem com as regras atuais, seria natural ele querer manter as mesmas regras. Ou seja, aquela história de que em time que se ganha, né, em time que ganha não se mexe. Então há aí uma certa desconfiança mesmo, uma certa perplexidade, mas enfim, não há como fugir disso. Mas o promotor, quando começou o segundo mandato, a nossa presidente Dilma Rousseff assumiu, parece, o compromisso público dessa necessidade da reforma política. E recentemente, nas últimas semanas, o próprio Congresso fez propostas de uma possível reforma política. Mas pelo que o senhor descreveu, parece que as medidas que foram votadas não contemplam a necessidade real de uma reforma política. Ou eu estou enganado? Não, é isso mesmo, né? Nós percebemos o discurso de reforma política em quase todas as lideranças. Todos os deputados, senadores, a presidência da República fala da necessidade de reforma política. Parece que há um consenso. A reforma é necessária. Todos, pelo menos, dizem isso. Mas na hora de realmente tomar a iniciativa, na hora de realmente fazer propostas consistentes e votar as propostas consistentes e empreender as mudanças que iriam, de fato, ao cerne da questão, onde está o problema, nós vemos dificuldades. E a Ana Carolina anunciou no início, né, que desde 91 nós temos propostas. Então a história de reforma política ela não é de agora, ela é de sempre. Né? E desde então as histórias estão aí, todo mundo promete que vai fazer, todo mundo promete e ela não sai do papel. Porque chegando no Congresso Nacional, nós temos 513 deputados, por exemplo, cada um tem uma reforma na sua cabeça, cada um tem um modelo segundo o qual ele se daria bem nas eleições. O que nós estamos vendo nos últimos dias, com as votações que estão em curso no Congresso, é que nós estamos passando muito longe do que é realmente importante. Essa era a minha percepção. Nos últimos dias, por exemplo, nós tivemos alteração de mandato, né, de votação em primeiro turno, é bom que se diga, para que o nosso telespectador não fique com a impressão de que já mudou. Não, as propostas elas passam por 2 votações na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado mais 2 outras votações, para só então, se aprovado em todas elas, virar lei, né? Já passou por uma, e essa uma a que eu me referia diz respeito, por exemplo, à mudança no mandato de prefeitos, governadores, deputados, vereadores, etc., de 4 para 5 anos. Olha, isso passa muito longe de ser realmente o nosso problema. O nosso problema seria que os deputados têm um mandato só de 4 anos, então vamos passar para 5 e está tudo resolvido. O voto obrigatório, né, que tentaram passar para voto facultativo para todos os brasileiros, isso também está muito longe de resolver qualquer tipo de problema. Né? Uma mudança que já foi votada é o fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República, é a que mais causa impacto, né? Causa realmente uma mudança para os políticos, mas que também não me parece ser algo que vá trazer para o cidadão. Traz para a classe política, para aquele prefeito que, uma vez se elegendo, constrói um projeto de se reeleger dali a 4 anos, portanto ficar por 8 anos na chefia do Poder Executivo. Traz para ele. Mas para o cidadão, isso traz realmente alguma diferença? Então, respondendo em síntese a sua pergunta, o que está até agora definido não vai realmente trazer mudanças, melhorias. O cidadão não deve se iludir com o que foi votado até agora. Então, promotor Edson, a população vendo essa maneira de conduzir a reforma pelo nosso Congresso, ela fica refém ou a nossa Constituição ela prevê formas de participação popular? É muito importante a gente lembrar isso, né? Não obstante o fato de que as reformas são feitas pelos legisladores, o cidadão deve participar. Nós temos aí uma forma de participação do cidadão pela Lei de Iniciativa Popular, né? Aquelas leis que qualquer cidadão brasileiro pode elaborar um projeto e sair à busca de apoio dos eleitores, né? Dos cidadãos, conseguindo aí, hoje o que se exige é 1% do eleitorado nacional
no caso hoje nós temos 142 milhões de eleitores, nós precisaríamos da assinatura de apoiamento de pelo menos 1.420.000. A gente fala em 1.500.000 para arredondar, mas é esse o número. Então o projeto que contém a assinatura de 1.420.000 brasileiros pode ser apresentado à Câmara dos Deputados para tramitar tal como qualquer projeto de uma iniciativa de um parlamentar. Então é importante que o cidadão tenha consciência disso, porque até hoje o que está sendo discutido e votado na Câmara são propostas de interesse apenas dos deputados. Eu não tenho visto, inclusive, um debate da Câmara dos Deputados com a população brasileira. As reformas têm sido discutidas intramuros, né, dentro dos limites da Câmara dos Deputados, fizeram aí algumas audiências públicas, mas com pouquíssima representatividade, de forma que o cidadão tem sido mantido da porta para fora da Câmara dos Deputados. Isso não é bom. Parece-me que apenas 2 vezes utilizamos esse recurso de participação popular, ou eu estou enganado? Não, é isso mesmo. Nós tivemos, em 1998, uma iniciativa popular exitosa, por um grupo de entidades, inclusive pela CNBB, pela OAB, esse grupo que depois acabou constituindo um movimento, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Esse grupo, na época, conseguiu reunir as assinaturas necessárias, aprovou uma lei que passou a considerar como motivo de cassação de políticos aquele que se elege comprando votos. É a lei da compra de votos. Foi absolutamente importante. Hoje nós temos inúmeras, milhares de cassações Brasil afora por causa dessa lei, trouxe uma contribuição muito grande. E agora, mais recentemente, o MCCE, essas mesmas entidades, levaram à população brasileira uma proposta de lei de ficha limpa, né, para que se exigisse mais dos candidatos. Foi aprovado também no Congresso Nacional e está aí contribuindo muito na medida em que a Justiça Eleitoral agora pode impedir que pessoas com um passado comprometedor possam ser candidato. Estamos conversando sobre o projeto de reforma política com o promotor Edson Rezende. Vamos dar um breve intervalo. É com você, Ana Carolina. E não saia daí, porque no próximo bloco tem o quadro Hashtag. Vamos saber qual a opinião dos internautas sobre a reforma política. E também vamos continuar o nosso bate-papo com o promotor de Justiça e coordenador eleitoral de Minas Gerais, Edson Rezende. Nós voltamos já.